Boa tarde a todas e todos. A gente está retomando a nossa programação cultural da 19ª Semana Nacional de Museus, que é uma ação coordenada pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e que neste ano teve como tema, né, unificado, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. A partir dessa provocação temática, os museus locais aqui de Cambé, Ibiporã, Londrina, histórico e de artes, né? O histórico ligado ao UEL e o de artes ligado aqui à Secretaria Municipal de Cultura, e também os museus Rolândia, Ibiporã, Cambé, participam dessa organização em parceria também com a Unifil, que nos acolhe aqui no espaço dessa sala virtual. A programação tem esse objetivo de discutir esse tema nacional, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar, a partir de uma programação variada. A gente já teve atividades que foram vinculadas e voltadas para o público infantil, né, da rede a gente possa estar fortalecendo a formação dessas entidades todas que se relacionam na organização desse evento, tá? E para a gente fechar a nossa programação dessa semana, estamos aí desde de segunda-feira, né, comemorando junto a essa agenda internacional, né, do Dia Internacional dos Museus, no dia 18 de maio, a gente convidou e aceitou de bom grado, né, com toda a generosidade, a palestra Reabertura Cultural para Além dos Protocolos, com a gestora cultural Beth Ponte. A Beth Ponte, ela é gestora cultural, pesquisadora e consultora. É também vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Organizações Sociais da Cultura. E também integra o Observatório da Economia Criativa da Bahia, o OBEC Bahia, de 2010 a 2018. Ela foi diretora institucional do programa Neogiba, né, que é os núcleos estaduais de orquestras juvenis e infantis da Bahia. Também foi premiada pela Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, onde desenvolveu o projeto Qualidade para a Cultura, que inclusive tem um link de acesso para esses materiais que foram produzidos nessa pesquisa, que fala sobre gestão da qualidade para organizações culturais. De volta ao Brasil, tem atuado como consultora organizacional, pesquisadora, palestrante e facilitadora em diversos eventos, workshops e webinars. A gente vai passando os links no chat também, para que a gente possa compartilhar e socializar esses materiais da pesquisa promovida e produzida pela Beth Ponte, né, nessas relações todas institucionais que ela ativa. Eu vou ler um textinho de auxílio para o início da palestra e daí já passo para a Beth. A pandemia de Covid-19 completou um ano, um pouquinho mais de um ano. A experiência de reabertura e fechamento de organizações culturais no exterior, em algumas cidades do Brasil, mostra que o funcionamento dos espaços nesse novo contexto não depende apenas da adoção de protocolos, mas de novas formas de pensar a função dos espaços culturais, sua relevância social e as formas de engajamento com os públicos. Quais são as perguntas que gestores e agentes culturais devem se fazer? Que habilidades precisam para navegar essas incertezas e continuar sendo relevantes para as suas comunidades? Beth, muito prazer de ter você aqui com a gente. Oi, Vou passar a palavra Danilo. para você. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Como sim. sempre, de última hora eu tive uns problemas técnicos aqui com o meu no computador, então eu tive que ingressar pelo celular, mas eu acho que eu consigo compartilhar. Assim, eu estou logada também no computador, mas meu áudio não está funcionando no computador. Enfim, esses problemas digitais, que são a nossa realidade. Mas eu acho que eu consigo compartilhar a apresentação que eu fiz, tá? Tá. Então, eu vou compartilhar aqui a tela e começar. Peraí.
Só um instante. E antes disso, enquanto compartilho aqui, eu queria muito agradecer ao convite, parabenizar vocês pela iniciativa, especialmente por saber que é uma iniciativa, né, conjunta, né, um conjunto de municípios, né, que estão fazendo essa programação, né, da Semana dos Museus. Muito feliz de estar participando da Semana dos Museus, né, pela segunda vez, com debates, e de estar visitando, mesmo que digitalmente, virtualmente, Londrina e o Paraná, né, as outras cidades no Paraná, que eu não conheço ainda pessoalmente, infelizmente. Só um instante. Pronto, está funcionando. Todo mundo consegue ver a apresentação, né? Então, gente, bem, feitos os agradecimentos, as saudações, boa tarde a todos. Como o Danilo falou nesse textinho inicial, né, eu fui convidada né, para falar um pouco sobre esse tema, né, da reabertura cultural, né, para além dos protocolos, e que eu subtitulei, né, essa fala, essa conversa como questões para gestores culturais, porque vocês vão ver que nessa apresentação, que nessa reflexão, eu trago muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que em momentos como esse, eles são ideais, né, para que a gente possa né, se perguntar mesmo, né, várias coisas. E essas reflexões, elas foram compartilhadas, uma parte delas, no ano passado, nesse artigo que, que, é, o, que é o próprio Reabertura Cultural, né, além dos protocolos, né, porque né, desde o início da pandemia, eu ao perceber, né, o tamanho, a gravidade e a longevidade dos impactos, né, dessa crise, eu me pus a refletir e conversar, né, com muitas pessoas, né, sobre o que esse momento representaria, né, para o setor, né, cultural a curto, médio e longo prazo. E comecei a compartilhar algumas dessas ideias através de artigos publicados em português, né, no exterior, e traduções, né, de conteúdos também que eu achava que seriam interessantes, né, para ajudar não só a mim, mas a outros colegas que estavam se perguntando as mesmas coisas e que continuam a se perguntar, né, muitas coisas, a navegar nessas incertezas. E o artigo Reabertura Cultural, além dos protocolos, foi o segundo que eu escrevi, né, nessa leva, logo após o primeiro, que é o que está ao lado do que é ecossistema cultural em perigo, e vou mencionar, e várias das ideias que eu compartilho nesses artigos e publicações, eu vou conversar um pouco com vocês aqui hoje. Esses textos, eles estão todos disponíveis na minha página do Medium. Tá? Só um instante. Pronto. E queria aproveitar, né, também, né, para convidá-los a conhecer essa outra publicação, né, que foi a que Danilo mencionou, né, que eu desenvolvi enquanto fellow da Fundação Alexander von Humboldt, que é um guia de recursos para gestores culturais sobre princípios da gestão da qualidade para organizações culturais. Na verdade, é uma grande compilação de muitos recursos, de mais de 180 recursos, a maioria, né, em língua inglesa, né, porque foi uma publicação, né, feita na Alemanha, mas é um guia, né, de recursos que mostra o quanto o campo da gestão, né, cultural avançou na produção de conhecimento e de reflexão e de boas práticas, né, para o setor. E são duas, né, publicações, um estudo e um guia de recursos que estão disponíveis, né, para download gratuito, né, nesse site que é o qualityforculture.org. E queria falar, né, também que várias dessas ideias, né, como o Danilo comentou, eu retornei ao Brasil após o final, né, desse fellowship em janeiro do ano passado. Logo, alguns meses, né, pouco menos de 2 meses antes, né, do começo da pandemia, né, e dessa crise. Mas, tive no meio, né, de tantas incertezas, eu tive a felicidade de não estar sozinha nessas incertezas e de participar, né, de alguns projetos e pesquisas que eu acho que trazem evidências e informações importantes, né, para todos nós.
e queria aqui aproveitar, né, também esse espaço, né, para falar, né, de alguns deles e para recomendar, né, que vocês vejam um pouco mais, né, também, como a pesquisa que o OBEC-BA fez ano passado, a primeira pesquisa nacional sobre os impactos da Covid-19 na economia criativa. Eu participei, né, também, né, do ciclo de pesquisas do ICOM Brasil, com públicos e profissionais, né, de museus, que é um material valioso para qualquer profissional que atue, né, com museus e com patrimônios, assim, né, para entender o que os seus colegas e o que os públicos das suas instituições, né, almejam e vislumbram, né, como futuro, né, no setor. E mais recentemente, pela Abraosc, né, da qual eu sou conselheira de administração, estive participando de um projeto de formação, né, online, com curso online e diversas atividades formativas sobre advocacy, sobre estratégias para o futuro, né, da cultura, que é um tema muito central, né, para o futuro do setor cultural, né, como um todo. Advocacy entendido como um conjunto de estratégias de defesa de uma causa e de um setor. Tá? E menciono essas ações todas, né, porque elas estão, né, relacionadas com tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, porque pensar a reabertura cultural ou retomada do setor, né, cultural é muito mais, né, do que apenas reabrir fisicamente os espaços. Né? Então, como introdução, né, eu queria falar, né, também que vocês vão ouvir muito alguns conceitos que estão onipresentes, né, nas nossas reflexões e é importante te começar, né, pelos conceitos, pelos significados, né, das palavras que não são neutras. Então, o primeiro deles que é a pandemia, né? E quando eu falo de conceito, gente, é a compreensão desses termos no contexto dessa comunicação aqui hoje, tá? No contexto do pensamento sobre reabertura, né, cultural e sobre a gestão, né, cultural, né, nesses momentos. Então, a pandemia, ela, que ainda está em curso, ela tem que ser vista, ela tem que ser, né, considerada, né, como fenômeno de um caráter ambivalente, quando a gente pensa nos seus impactos, né, para a gestão, né, cultural e para qualquer área, né, profissional. Ao mesmo tempo, ela mostrou que é um processo catalisador de mudanças, né, uma velocidade sem precedentes, mas também, com a mesma força, multiplicador, né, de ameaças, né, para todos os setores e para o setor, né, cultural incluído. E nesse contexto, liderança também é um conceito central, liderança cultural, né, especificamente, e é um conceito que tem que ser repensado também, né? E liderança, eu sempre acredito que ela é uma prática, ela não é uma posição, ela não é um cargo, uma posição institucional assim a ser ocupada. E a liderança também tem que ser vista como a soma de práticas individuais e coletivas. E acima de tudo, a gestão e a gestão, né, cultural, assim, ela também é uma atividade criativa. Mesmo que a gente costuma considerar como área meio, né, digamos, assim, ela também, né, tem que ser vista como uma atividade criativa. Tá? O terceiro conceito é o de digital, né? Que também, né, teve seu crescimento muito, muito acelerado, né, durante a pandemia, e é central, né, para as organizações e para os gestores, né, culturais repensarem o digital não como um fim em si, não como uma finalidade, mas como um meio. O digital, que hoje é um caminho, né, sem volta, é uma realidade presente, né, para todas as profissões, e a gestão, né, cultural não está excluída, ele tem que ser compreendido como um recurso. Ele é um recurso múltiplo a serviço da missão organizacional. Tá? E, por fim, o quarto conceito, que é o conceito de relevância, tá? Né? De relevância e de relevância cultural, que tem que ser entendida como valor sentido ou percebido por indivíduos e comunidades. Assim como uma marca, né, ela só existe externamente, a mesma coisa acontece com relevância. Então, a relevância das nossas ações culturais, dos equipamentos que a gente gere, ela só existe na percepção dos outros. Isso é muito importante para os gestores culturais também. Então, para pensar
a reabertura, né, a reabertura cultural, né, para além dos protocolos, eu proponho três, assim, um pensamento em três blocos, né, três, o que eu chamo de inspiração para ação. E a primeira delas é um conjunto de perguntas, né? Que perguntas as organizações culturais devem fazer antes e depois, né, de reabrir? Tá? E aqui eu trago esse cartoon, né, essa tirinha do André Dahmer, que é um cartunista carioca, que acho que todo mundo conhece, e que não foi feita, né, durante a pandemia, acho que ela é de 2016, né, salvo engano, mas que nesses tempos surreais que a gente vive, ela permanece muito atual. E a todo momento, e a gente viu isso desde o começo da pandemia, a gente é sempre levado a acreditar, né, por outros agentes, por outras forças, né, com seus interesses externos, que está tudo normal ou que a normalidade está se instalando novamente, né? Então, em diversos momentos, né, a gente viu reaberturas, novos fechamentos e diversos, né, setores econômicos, inclusive, insistindo que nada está acontecendo, né, que tudo está normal. E quando a gente sabe, e foi nesse contexto especificamente que eu publiquei esse artigo, ele foi publicado em junho do ano passado, ele vai fazer quase um ano. E eu publiquei justamente quando as principais capitais, né, do país estavam começando a aprovar os seus decretos de reabertura, no que a gente viu que era um dos ápices, né, da pandemia. E o setor, né, cultural começou a ter esse enfoque, né, a discussão, né, do setor, né, cultural, né, passou a se centrar muito em relação aos protocolos técnicos, né, para a reabertura. E eu fiquei um tanto estarrecida, né, de perceber que, na verdade, a reabertura ela vai muito além do estabelecimento e do cumprimento de protocolos, né? Porque a gente já percebeu no passado, e esse ano se confirma, a pandemia não mudará, ela não mudou, e ela não mudará tudo no setor, né, cultural. Mas ela já mudou muita coisa, né? E mudou por um tempo maior, né, do que a gente imagina. Ainda estamos vivendo a pandemia, ainda não sabemos quando os espaços vão reabrir. Mas certamente quando eles reabrirem, vamos levar um bom tempo ainda indefinido até que a gente atinja a normalidade. E os equipamentos culturais e a cultura precisa continuar existindo nesse momento. E foi, né, por isso que eu escrevi esse artigo, né, propondo como uma provocação que os protocolos culturais, que os protocolos sanitários, né, para a reabertura, né, dos espaços, eles são uma resposta técnica a uma das perguntas que os líderes culturais, né, têm que se fazer nesse momento, né, de pandemia. Os protocolos, de certa forma, eles respondem essa primeira pergunta, que é o como reabrir. O como na forma mais prática mesmo, né, como os protocolos respondem, como as equipes vão funcionar, em que horários, que medidas de segurança, de limpeza, né, para receber os visitantes. É esse tipo de questão mais prática que os protocolos respondem. Mas existem outras questões de fundo e que são muito mais centrais, né, para o funcionamento, né, dos espaços e para o futuro dos espaços e que os gestores têm que se fazer. Como, em que formato, para quem e para que reabrir. E a segunda pergunta é justamente essa, em que formato, né? Nesse artigo eu trago uma ideia que foi compartilhada, né, pela museóloga e consultora Mariana Várzea, né, do Rio de Janeiro, que trouxe essa ideia que eu achei muito interessante, de que, assim, né, já prevendo, né, o que a gente viu que aconteceu, né, em outros países e no Brasil, dessas ondas, né, da pandemia, né, levando a momentos de reabertura e de fechamento das instituições. Então, né, que ela traz esse pensamento, né, de que enquanto durar a pandemia, as organizações elas devem se planejar, né, para continuar, né, funcionando em três formatos oscilantes em relação à possibilidade de receber os seus públicos: aberto, semiaberto ou fechado. Isso não se refere apenas a as visitas, né, a presença física, né, dos públicos, mas isso tem impactos em formas de funcionamento diferentes, né?
Isso requer protocolos de segurança diferentes, produtos culturais diferentes, linguagens, né, comunicação e modos de trabalho, né, distintos, né, para cada um, né, desses modelos. E pelo que a gente está vendo, né, pela duração, né, da pandemia, é muito provável que essa seja a realidade do setor, né, durante o tempo. Então, isso traz uma pergunta, né, para os gestores. A gente está preparado, né, para reabrir e talvez para fechar, né, de novo e para reabrir novamente? E como fica o trabalho com as equipes, a comunicação, né, com os públicos, a continuidade de projetos artísticos e culturais nesses momentos? É o que ela chama de protocolo maré, né? Essa é uma alusão à tábua das marés, e que é uma ideia muito interessante. A outra pergunta, que é tão relevante quanto, é para quem reabrir, né? E que traz a reboque uma outra pergunta, né? Como não reproduzir a mesma lógica cultural excludente do mundo pré-pandemia? E aqui eu trouxe uma foto, né? Todo mundo lembra, porque é um passado muito recente, acho que essa moda, né, dos drive-ins, ela teve uma vida curta, mas ela foi muito, muito incandescente, né, durante o começo da pandemia, como se ela fosse a resposta para o acesso cultural. Sendo que e tipo, eu trago esse exemplo, né, porque ele é muito, muito emblemático de uma prática cultural, né, de um projeto cultural, de uma lógica excludente, extremamente excludente, né, porque né, privilegia e dá acesso a produtos culturais apenas para as pessoas, né, com carros, em grandes centros urbanos. Então, esse tipo de ação, e aqui eu já parto um pouco, né, para o abstrato, né, o drive-in, né, como um exemplo do tipo de ação de acesso cultural que não pode ser considerada como uma resposta satisfatória para o problema do acesso, né, trazido com a pandemia. E a outra pergunta, que é mais importante de todas, é para quê? Né? A gente se pergunta como os protocolos respondem, em que formato, né? Tipo, né, considerando a possibilidade de reabertura e de novos fechamentos, o para quem e o para quê, que é a pergunta mais central, né? Qual a missão do espaço cultural? Esse momento da pandemia, essa crise estendida, ela nos força, né, a nos reconectar, né, com algumas questões, né, centrais. E a missão das organizações, né, culturais, a missão do próprio setor, né, do próprio setor, né, cultural, eu acho que é a mais importante delas. Então, todo gestor, né, toda equipe de espaço cultural, né, todo gestor público também, né, tem que se perguntar qual é a missão desse equipamento, desse programa público. Que atividades possíveis nesse contexto de fechamento, de reabertura, né, de distanciamento social, que atividades podem aliar o propósito da organização às necessidades reais das comunidades e dos públicos? Como ser relevante para a sociedade? E aqui eu trago de novo esse conceito de relevante, que a real relevância não é o que a gente acha que é relevante, é o que é percebido como relevante pelos públicos. Tá? Então, é, o, nesse artigo eu trago também, assim, né, como referência, esse relatório, né, de uma pesquisa que foi feita, que foi publicada há quase exatamente um ano, nos Estados Unidos, que é In It for the Long Haul, como nisso, tipo, nessa situação a longo prazo, né, estamos nessa a longo prazo, e que se traz, e que oferece algumas outras perguntas, né, centrais, que eles acham que todos os gestores culturais, né, teriam que, que fazer antes de pensar em reabertura. Como será o próximo ano? E isso pensando, tipo, eles escreveram pensando de 2020 para 2021, mas agora a gente sabe que é uma pergunta que se repete de 2021 para 2022. Quais os cenários possíveis para a minha cidade, minha região, né, para o meu país e para o meu, né, setor? Qual é a fonte da nossa força como organização, né, como equipe? O que fazemos é significativo e relevante para a comunidade? Como gerenciaremos os nossos recursos humanos, a nossa proposta de valor e fontes de receitas para enfrentar essa nova realidade? E quem eu estou envolvendo nesse debate, nesse processo decisório? E quando as nossas portas reabrirem, né, é quem reuniremos, né, para quem reabriremos? É triste e impressionante que essas perguntas, que esses questionamentos feitos em maio ou há quase um ano, que eles permaneçam tão atuais, quando
quando a equipe de Londrina, né, quando eu conversei ainda com o Danilo e com a Maria Luísa, que infelizmente não pôde participar hoje pela primeira vez, eu fiquei feliz, né, pelo convite, mas de certa forma, como profissional, como gestora cultural, como cidadã, eu lamento que essas questões todas que eu trouxe há um ano atrás, que elas permaneçam tão atuais e que a gente esteja ainda longe de encontrar respostas para elas. Então, a partir desse primeiro conjunto de perguntas, eu parto para a parte 2, né, para a inspiração e reparação número 2, que são algumas reflexões sobre novas formas de classificar os públicos da cultura e de criar engajamento, que com certeza são alguns legados indeléveis, né, da pandemia. Existem também mais perguntas importantes quando a gente pensa nos públicos. E saber e fazê-las é essencial para a gente responder aquelas perguntas sobre relevância, né? Sobre relevância, sobre missão, né, do espaço. Quem são os nossos públicos? O que pensam? O que esperam de nós? Né? Elas podem parecer perguntas simples e um tanto óbvias, mas é assustadora a realidade de que a grande maioria dos espaços culturais, né, dos museus, e aqui eu falo de uma forma geral, de muitas instituições, né, culturais, não sabem exatamente responder essas perguntas. Né? Talvez até saibam a primeira, né, aquelas que usam ferramentas de pesquisa de público, né, que conhecem os seus públicos, ou que atendem a públicos específicos. Mas são muito poucas aquelas que podem responder o que os públicos pensam e o que eles esperam, né, de nós, né, quando instituição. E quando a gente te imagina isso, né, sempre que eu me deparo, né, com organizações que não têm essa clareza, às vezes nem sobre a primeira pergunta, né, quem são os nossos públicos, só me vem uma imagem na cabeça que é essa, né, que quando a gente não sabe, quando a gente não tem evidências sobre quem são, né, os nossos públicos, sobre o que eles pensam e o que eles esperam de nós, a gente corre o grande risco de estar fazendo gestão cultural como quem joga, como quem lança uma mensagem numa garrafa em alto mar. A gente tem uma mensagem importante para dizer, a gente tem, né, um meio, mas a gente não tem a menor certeza, assim, a menor evidência de que essa mensagem vai chegar ao público, quem serão os públicos, né, que vão, né, receber e que vão ser, né, impactados, né, pelos produtos, né, das nossas organizações, né, culturais. Tá? E pensando nos públicos e nos públicos de cultura no contexto da pandemia, é importantíssimo lembrar que a pandemia, assim, ela tem, né, um impacto sobre os sentimentos, sobre as rotinas e sobre a situação social de todos os públicos e comunidades. E isso afeta profundamente a forma como eles se relacionam com a cultura. Um dos artigos, né, que eu publiquei na minha página, que foi uma tradução, na verdade, que foi de um texto publicado em março do ano passado por essa autora, Andrea Jones, que é uma educadora e consultora em museus, é norte-americana, e que publicou um dos textos que eu achei mais brilhantes e mais úteis, especificamente para museus, que se chamava Museus durante o Apocalipse, como se engajar, né, com seus públicos. Né? E ela trouxe uma provocação, uma ideia muito interessante sobre a possibilidade durante a pandemia, né, de segmentarmos, e não só, né, durante a pandemia, isso pode ser um legado assim, para o pós-pandemia, mas quando a gente pensa em quem é, né, o nosso público, mesmo aquelas organizações, né, que sabem, elas sempre usam a segmentação demográfica e mais tradicional, né, para conhecer os seus públicos, por localização, né, geográfica, né, por idade, por sexo e tal. Mas no momento em que os nossos visitantes não podem estar fisicamente conosco e que todos não, né, na verdade aqueles que podem, né, acessam os produtos culturais, né, das suas casas, e isso extrapolou as barreiras, né, geográficas, e no momento de imensa crise, né, de incerteza e de luto, né, profundo, como a gente pode, o que as organizações culturais, né, podem ganhar
e se conectar com seus públicos se elas segmentarem esses públicos baseados não nos aspectos demográficos, mas nas suas necessidades emocionais. Então, assim, o que ela propõe é que, em vez, ou para além, né, de classificar o público, né, por faixa etária, por sexo, é por localidade, e se a gente te divide o nosso público pelas suas necessidades emocionais, pelos seus perfis e necessidades num contexto de pandemia, né, de isolamento social. Com essa abordagem, a gente tem, por exemplo, né, pessoas que estão entediadas em busca de autoconhecimento, de aperfeiçoamento, pessoas solitárias, pessoas que estão se sentindo inadequadas como educadores, né, dos seus filhos, com as escolas fechadas ou reabertas, né, e fechando novamente, com ensino híbrido, pessoas que precisam de alívio para a ansiedade, que são muitas, né, a gente está vendo como a questão da saúde mental é uma das pautas mais importantes hoje em dia, e igualmente pessoas que estão experimentando luto, né, e etc., né, porque são muitos perfis, né, diferentes, né. Esse é um exercício, né, que ela fez, né, para provocar, né, os gestores, né, de museus, né, para pensar em que ações, mesmo digitais, né, e muitas das ações elas vão ter que continuar sendo digitais ou híbridas, né, por um tempo, que ações os museus, as instituições, né, podem fazer e fazer agora que se relacionem com essas necessidades emocionais. Ou seja, que a partir daí que tenham mais relevância para as reais necessidades dos seus públicos e das suas comunidades nesse momento. Essas são algumas imagens de alguns exemplos que ela cita nesse artigo dela, né, que está, né, traduzido na minha página, e que mostram muitas formas diferentes, né, que museus, né, no exterior responderam muito rapidamente à crise. Isso, gente, é do final de março de 2020. Hoje os exemplos são muito, muito, muito maiores, mais expressivos, em todo o país, né, também. E eles podem servir, né, de inspiração para as ações que podem ser realizadas por qualquer organização cultural. Tá? E mesmo antes da pandemia, a transformação na digital, ela já era uma realidade, ela já estava impactando a nossa forma de funcionar, mas com a pandemia a gente teve o que eu chamo de uma diáspora digital, né, da cultura, né, uma migração, assim, uma migração em massa, não planejada, de conteúdos e de experiências culturais para o ambiente digital. E a pandemia, ela também, assim, né, voltando à questão, né, a importância dos conceitos, ela desafia alguns conceitos que nós, como gestores culturais, não nos questionávamos mais. Quem é o nosso público no ambiente digital? O que é visitação hoje em dia, né? O que é atividade extramuro, né? E se tem uma coisa que é certa no pós-pandemia, né, que não chegou ainda, que não sabemos quando chegará, mas que a relação do setor cultural e das organizações culturais com o digital não será a mesma. Não existe mais forma do digital, né, ter um papel acessório nos projetos, nas nossas ações e na estratégia das organizações. Então, essa pergunta, que algumas organizações já se começavam a fazer mesmo antes da pandemia, ela é uma pergunta inescapável para todas as organizações agora e para todos os gestores culturais. No ambiente digital, quem é o nosso público? Na pesquisa do ICOM Brasil, né, que eu mencionei, que eu tive o prazer, né, de participar, o ciclo, a parte 2, né, da pesquisa é com públicos de museus. E mais de 4.000 pessoas, 4.200 pessoas de todo o país, né, participaram. E tinha um grupo de perguntas específicos sobre as experiências digitais, né, desses públicos. E foi muito impressionante ver, né, a opinião, né, desses públicos, a satisfação, né, de poder acessar, de poder conhecer alguns espaços, né, culturais através, né, do digital. É muito claro, né, também a insubstituibilidade, né, assim, o caráter insubstituível, né, do presencial. Os visitantes, eles sentem falta do presencial, mas eles abraçam o digital com muita curiosidade e com muita felicidade. Existem, né, depoimentos que foram compartilhados, né, no relatório de, de,
de gratidão, né, do público mesmo, né, por ter acesso a espaços que muitas vezes essas pessoas nunca vão visitar, né, presencialmente. Então, isso desafia justamente essa pergunta, né? No ambiente digital, né, quem são os nossos públicos? As organizações, elas consideram públicos aquelas pessoas que talvez nunca serão visitantes, né, visitantes presenciais. Que tipo de relacionamento é possível construir, né, com essas pessoas? Que tipo de conteúdo no ambiente digital é possível apresentar, né, para elas? Aqui eu trago, né, um exemplo de uma instituição, de uma organização que bem antes da pandemia, né, já tinha percebido como o digital altera o conceito, né, a ideia, né, de públicos, que é a Royal Shakespeare Company, né, do Reino Unido, né, com sede em Londres. E essa é uma citação da diretora executiva deles, da Catherine Mellion, que desde de 2015 eles começaram a desenvolver de uma forma muito ativa esse setor digital, né, da companhia. E com essa ideia de que, esse é um depoimento de 2015, que eles já percebiam, então, que para nós a ideia de público abrange praticamente todos que entram em contato conosco no mundo digital. E comunidade é provavelmente uma palavra melhor, né, do que públicos. Então, assim, não à toa que organizações, né, que já tinham essa percepção, né, de que o público, de que os públicos, eles são muito, assim, eles vão muito além do que as pessoas que interagem fisicamente, presencialmente com as suas atividades, elas saíram na frente, né, elas tiveram menos dificuldades, porque todas as organizações, né, enfrentaram, né, dificuldades, enfrentam dificuldades com a pandemia. Mas em termos do relacionamento com os públicos e da migração, né, do presencial, né, para o digital, em termos de produtos culturais, algumas organizações elas saíram, né, na frente, né? Esse é um frame, né, do Twitter deles, né, é do perfil deles, né, no Twitter, onde eles deixam muito claro, né, que todo mundo que interage, né, com eles, né, nas redes sociais e tal, faz parte da comunidade deles, né? Então, para finalizar esse segundo ponto, mais algumas perguntas para gestores culturais, né? Que tipo de atividade digital eu posso promover, né, para atender às reais necessidades, as necessidades emocionais, né, dos públicos? E, e para não fazer com que a pandemia reduza mais ainda o acesso das pessoas à cultura, né? Porque a gente não pode esquecer que também o digital, assim como aquela imagem que eu trouxe, né, do drive-in, a gente não pode adotar soluções, né, paliativas ou parciais como definitivas. E o digital ele também não resolve todos os problemas de acesso à cultura. Isso a gente não pode esquecer. E nos encaminhando para o final, mais um conjunto de perguntas, e agora já nesse pensamento do reabrimos ou poderemos reabrir, né, em breve. E agora, né? Que questões, o que fazer, né, com todo esse legado, esse aprendizado doloroso que a pandemia, né, está trazendo para a gente? E que questões, organizações e gestores culturais, né, podem se fazer durante a pandemia, né? E aqui eu trago mesmo, né, um conjunto de perguntas, né, para que a gente possa refletir juntos, né? Que conhecimentos e habilidades eu preciso colocar no meu kit de sobrevivência? Essa metáfora do kit de sobrevivência, eu gosto muito dela. Assim, eu tomo ela de empréstimo de um festival que chama Future Fest, que era realizado pela Nesta, que é uma agência de pesquisa e de inovação, né, do Reino Unido, e que a cada 2 anos realizava esse Future Fest, né, o Festival, né, do Futuro, que deveria ter acontecido em março de 2020, que foi adiado, né, de uma forma muito simbólica, né, o Festival, né, do Futuro, o futuro foi adiado naquele momento. E eles já estavam com a divulgação, né, toda pronta, e a divulgação deles, que foi anunciada com alguns meses de antecedência, eles traziam essa imagem do kit de sobrevivência, quase que uma né, premonição, assim, porque, né, o tema, né, do festival era, era sobre os desafios, né, do futuro, assim, né, já entendendo que o futuro ele apresentava muitas ameaças em potencial, né, para todos os setores, eles focavam muito na emergência climática e tal, mas que o futuro reservava mudanças, né, para todos os setores, e não necessariamente mudanças positivas. E pensando nisso, o
né, os temas, né, da conferência, assim, eles eram todos pensados nisso, tipo, assim, para responder exatamente essa pergunta. Que conhecimentos e habilidades eu preciso colocar no meu kit de sobrevivência? Sendo um gestor, né, cultural, fazendo parte de uma equipe, de um equipamento cultural que está atravessando essa crise, né, que vai, né, reabrir, talvez parcialmente, né, durante uma pandemia. Que tipo de habilidade eu preciso, né? Que tipo de conhecimento sobre gestão de mudança, sobre gestão de riscos, sobre preparação para desastres, né? Porque existe assim, né, toda uma bibliografia, né, sobre esses temas, né? Sobre, sobre trabalho remoto, colaborativo, que habilidades eu preciso, né, para assim, para atravessar essa crise, né? Para colocar na minha mochila, nesse kit de sobrevivência, né? E não só que habilidades eu preciso aprender, eu preciso melhorar, mas também o que eu preciso desaprender, o que eu preciso me desapegar. E a gente precisa se desapegar e desaprender muita coisa, né? Para funcionar, né, de uma forma diferente, né? Para se adaptar. E se falou muito e se continua falando muito de resiliência, mas a verdadeira resiliência ela tem muito mais a ver com adaptação, né, do que com resistência, com conservação, né, com voltar, né, ao seu estado original, né, que é o conceito de resiliência, né? E adaptação é muito mais valioso do que resiliência nesse momento, porque, né, talvez a gente não possa voltar, né, para o nosso estado normal por muito tempo, né? Então, eu não só, né, preciso entender o que eu preciso aprender, mas também o que eu preciso desaprender. E alguns desaprendizados, eles tiveram que ser feitos na marra, muito rápido, né? Como, por exemplo, a nossa adesão ao digital. Há pouco mais, né, de um ano, para quase todas as organizações, né, culturais, né, fazer um evento online como esse, né, fazer os tipos de performance, né, de projetos que a gente tem visto, né, de festivais, seria, assim, seria quase que inimaginável, né? E porque a gente se apegava a muitas formas de trabalhar e a muitas formas de fazer as coisas. E que a gente foi, né, forçado a desaprender e aprender a fazer, né, de um jeito diferente. Então, essa pergunta ela é tão valiosa quanto a anterior. E falando de eventos digitais e tal, e da onipresença do digital e do legado da pandemia, né, para a nossa relação com o digital, essa é uma pergunta também que a gente tem que se fazer. Qual é a nossa maturidade digital? Nossa, eu falo porque ela é uma pergunta que pode ser feita no âmbito individual, né? Cada um, né, tem a sua maturidade, o seu conhecimento, né, digital, né? Isso se reflete na organização. E eu gosto muito desse termo de maturidade digital, né, porque ele reflete, né, o conjunto de capacidades, né, de conhecimentos e de capacidade com que as organizações aderem e utilizam as soluções, né, digitais para todas as suas áreas de funcionamento. Como eu disse lá no começo, falando sobre o conceito de digital, o digital ele não é uma finalidade, ele é mais do que um meio, também. Ele é um recurso estratégico, porque a adoção do digital, ela influencia a forma como a gente usa todos os recursos humanos, os recursos financeiros e o recurso do tempo, que é um dos recursos mais valiosos. Então, com essa diáspora, né, digital, com essa curva de aprendizado digital que foi muito acelerada, a gente tem que se perguntar, né, também como isso impacta a longo prazo na maturidade digital, né, da nossa organização. O que a gente aprendeu? O que a gente faz esse ano que a gente não fazia no passado? O que a gente pode fazer, né, para continuar atendendo esses públicos online, né, esses novos públicos que agora, de qualquer lugar, né, do país ou do mundo interagem, né, com os nossos projetos? Como é que a gente pode mantê-los? Como é que a gente pode incorporar, né, soluções, né, digitais, né, para facilitar a gestão? Outra pergunta, né, muito, muito importante: qual é o meu papel como gestor cultural e da minha organização? E aqui você pode expandir esse raio, né, da pergunta infinitamente. Ela pode ser feita desde o ponto de vista individual, né, meu papel como gestor, né, cultural no ecossistema da cultura, mas também para a organização, né, para o setor e para a cultura em relação, né, a outros setores, quando a gente pensa em ecossistema social. E eu trago essa foto, né,
né, ilustrativa, porque numa crise dessas dimensões, como a gente vive, todo o setor da cultural está sendo ameaçado, né? Mas alguns setores mais do que outros, né? Algumas organizações dentro dos mesmos setores mais, né, do que outras. E é só a gente pensar, né, por exemplo, que o setor das artes performáticas está sofrendo ameaças maiores, né, do que o setor, né, de museus, né, por exemplo. E mesmo dentro do setor de museus, as instituições públicas, assim, elas sofrem menos ameaças, e a ameaça que eu falo, gente, ameaça no sentido mais drástico, né, da palavra, de não reabrir, de não continuar existindo, tá? Então, quando a gente pensa nisso, esse ecossistema, ele é muito intrincado, assim, mas ele é interdependente. É ruim, para o ecossistema da cultura como um todo, se um setor nunca se recuperar, ou demorar muito para se recuperar. Então, é importante se entender como parte, né, de um ecossistema, né? Como os museus, né, podem cooperar com outros setores culturais, ou com outros setores da sociedade, como educação, como saúde, né? Como as instituições públicas, que têm um papel diferente no ecossistema, como é que elas podem se relacionar, né, com instituições menores, independentes. Outra pergunta central que teve que ser respondida e continuará, né, sendo feita ao setor, né, cultural com cada vez mais frequência, como eu me posiciono, como eu e a minha organização me posiciono frente às pautas atuais, né? Essa foto da direita todo mundo conhece, né, que foi a foto da manifestação que aconteceu em Bristol, né, no ano passado e que desencadeou, né, várias manifestações e questionamentos sobre símbolos da memória, né, como estátuas, mas esse tipo de questionamento, mesmo antes da pandemia, né, já estava adentrando as organizações, né, culturais. Essa outra foto à esquerda é uma foto de uma manifestação do movimento, né, Decolonize, né, Displace, né, decolonize esse lugar, na frente do museu, né, do Brooklyn, em Nova York, desculpa, na frente, né, do Metropolitan Museum, né, questionando, né, sobre o acervo, né, sobre as narrativas, né, coloniais, né, desses espaços culturais. Tá? Então, essa pergunta, assim, ela é pré-pandêmica, assim, mas ela ganhou, né, muita força, né, com todas as manifestações, com o que eu chamo também, né, tomando de empréstimo de um autor, né, norte-americano, essa colisão de pandemias que a gente viveu, né, no ano passado, né? E esse questionamento quanto às pautas, como eu me posiciono, assim, né, frente às pautas atuais, ela perpassa várias outras questões, né? Não só a questão, né, racial e da luta antirracista, mas como eu me posiciono, né, frente à questão de gênero, frente à dilapidação, né, da educação, ao negacionismo da ciência, né, e várias outras causas. Como eu demonstro a minha empatia no momento de crise, social, no momento de crise humanitária, como é que a gente está vivendo no Brasil, né? Existe um conceito também, assim como existe a maturidade digital, existe também o conceito de maturidade empática, né? Que pode ser também um conjunto de práticas, né, de como a organização, né, coloca em prática o seu discurso de apoio à sua comunidade, né? Quem pode colaborar, né, comigo nessas soluções, né? Quem pode ser o meu parceiro, que não necessariamente é a pessoa que está mais próximo de mim nesse ecossistema, né, da cultura, mas podem ser as organizações e gestores e outros agentes culturais, né, que respondem de uma forma similar essas perguntas anteriores. Esses são os parceiros, né, de primeira hora. E por fim, gente, a pergunta que é mais central, especialmente nesse contexto que a pandemia se prolonga, a crise continua e o acesso a recursos ele vai ser cada vez mais escasso, né? Como me adaptar para continuar, né, cumprindo a minha missão? Acho que essa é a pergunta mais difícil, a mais, né, central, né, para os gestores, né, culturais. E aqui eu trago um exemplo, né, finalizo sempre, né, com uma prática, assim, né, com um exemplo, que é, né, de uma organização com que eu tive o prazer, né, de fazer uma ação, né, recentemente, que é a Casa do Povo, que fica em São Paulo, né, e eu recomendo que todos conheçam, e que é um exemplo
de uma organização de um espaço empático, né? De um espaço que não fechou as suas portas, nem fisicamente, nem simbolicamente, né, durante a pandemia, e que entendeu que seu papel, né, como espaço cultural não era apenas, né, prover a sua comunidade, né, do seu entorno, assim, né, com cultura. Que eles realizaram essa campanha, né, Cuide do Bom Retiro, e mobilizaram 22, né, parceiros, né, outras organizações sociais, né, e culturais, né, da vizinhança. Eles ficam localizados no Bom Retiro, uma região, né, central, né, e vulnerável de São Paulo. Isso é um exemplo que eu acho que tem que ser um farol, né, para o setor, né, cultural, de como a gente pode articular empatia, relevância digital e tudo para o fim, né, da missão, né, da organização, porque eles fazem isso tudo muito alinhados com a missão deles, tá? E com isso eu encerro, gente, essa reflexão, essa fala, essa bateria, né, de perguntas, né, como eu disse, seriam muito mais perguntas do que respostas, e, e vou ficar, né, feliz, né, de continuar, né, conversando com vocês aqui. Obrigada. Maravilha, obrigado pela apresentação, Beth Ponte, né, dessas perguntas que fazem a gente ativar a inquietação, né, a criatividade, e também pensando em perguntas agora para a gente construir juntos e juntas, né, no sentido de promover essa interação, esse intercâmbio com esses conteúdos trazidos pela Beth, e também aqui o contexto local, né, dos gestores e gestoras ligadas aos museus, além do público participante, que contempla aí estudantes, e também a perspectiva de pesquisadores, né? A gente tem a Priscila, que está por aí, que ontem falou, enfim. Então, está aberto esse momento das perguntas, elas podem ser feitas ali pelo chat, e para quem também estiver tranquilo, a gente tem essa abertura pelo vídeo e pela imagem, tá? Abrindo a câmera, se ativa e vem aqui para a roda da conversa. Alguns comentários apareceram aqui, a Fátima Flores colocou o seguinte comentário, que perguntas boas, né, para reflexão, e enquanto a gente vai aquecendo aí os tamborins no sentido de chegar às perguntas, o Jaime está por aqui também, para a gente retomar, né, aquela transição que ficou super interessante, né, da sua última fala, e também o início, a chegada, né, da Beth aqui na sala. Para começar um pouco a esquentar, eu fiquei com a seguinte vontade aqui de trazer para o debate, Beth. Você trouxe no final um exemplo, né, da Casa do Povo, que foi bem interessante. Queria te ouvir um pouco mais, né, sobre esse caso, e algum outro caso que você tem aí nessa sua recuperação, né, nesses materiais que você foi levantando, essas suas reflexões, de casos aqui brasileiros, né, ou contexto latino-americano, né, de alguma forma para a gente ativar um diálogo sul, né, o seu texto traz essa reflexão, né, que a gente não pode vestir o sapato, né, das tendências europeias, porque existe outra condição aqui, sócio-histórica, das políticas públicas, e que a desigualdade histórica também um desafio, né, distinto e específico da nossa conjuntura. Então, as perguntas, elas ativam toda essa inquietude, mas dá vontade para saber um pouco mais de alguns casos que você acompanhou. Então, que você pudesse detalhar um pouco nesse sentido, a partir desse protocolo Maré, né, como que as organizações estão pensando, esse aberto, semiaberto e fechado, que você pudesse detalhar um pouco mais com algum outro, ou outros, ou o próprio detalhamento da Casa do Povo, para a gente também ter essa relação, né, de reflexão. O Jaime levantou a mão. Posso encaminhar o seguinte? Ficamos com essa pergunta e vou passar para ele também, para a gente já alinhar algumas perguntas, aí você vai respondendo o bloco. Uhum. Pode ser? Pode. Jaime? Agora abri o microfone, eu tinha dado atualizei aqui. Estão ouvindo, Danilo? Sim, Sim. Beleza, deixa Jaime. eu subir aqui um pouco, meu áudio de retorno baixa muito aqui. Obrigado, Beth, né?
Fiquei de consciência mais livre, mais limpa, né? Mais tranquilo quando vi as fotos da Casa do Povo ali no final, o pessoal de máscara recebendo a sociedade, né? As pessoas, os jovens, né? Interagindo e tal, porque aqui realmente foi toda uma dúvida de como reabrir, né? O município, boa parte dos servidores, com exceção daqueles que tinham comorbidade, retornarem em abril do ano passado. A gente fez, durante o período da pandemia, um trabalho de um extremo cuidado, difícil, assim, que me fiquei, assim, bastante preocupado, né, para que a gente não tivesse nenhuma forma de sei lá, passar Covid para qualquer das pessoas que a gente tinha contato. Por isso que eram deixados microfones nas mesas, assim, microfone Sennheiser ou Boom por cima da... Mas é aquela coisa, sempre quando você convive num espaço de 2 metros e tal, passa para lá e para cá, pode haver graça. Eu levantei as mãos ao céu que nunca ninguém relatou, nem tivemos ninguém assim que passou mal, ou que a gente que relatou que pegou Covid em função do nosso trabalho. A gente estava numa equipe de 4, né? Mas agora, da reabertura, né? Todas as pessoas... eu só estou sem máscara aqui porque eu estou falando com vocês, senão eu estaria aqui minha máscara o tempo todo. Nós temos que trabalhar dessa forma. E, obviamente, né? Esse é o cuidado mínimo que a gente tem conosco e com o próximo, né? Então, assim, as pessoas estão vindo, né? Os adolescentes tinham aquela ansiedade. Isso eu nem falo por conta do pessoal dos cursos, né? Que os jovens queriam socializar mesmo com máscara, com distanciamento. O teatro aqui são 3 a 6 alunos só no tablado, um distanciamento gigantesco. Mas nós, da área de museus, né? Houve esse cuidado dessa reabertura aos poucos, como é uma cidade pequena e tem pouca procura, então a gente ficou mais tranquilo em relação a isso, mas não fizemos propaganda nenhuma de reabertura, vamos lá, porque senão é difícil de controlar. Alguns espaços são um pouco pequenos, né? Não são tão amplos igual o Museu de Arte de Londrina, né? Então, espaços, né? Mas eu fiquei tranquilo, e eu acho que nós temos, quando você falou da questão de quando reabrir, você já imaginou ter forças contrárias a reabrir os museus, ou a imaginar que eles não têm uma grande função? Mesmo as pessoas que não entendem que só o presencial não é o principal, mas sim o papel que eles desempenham na sociedade, mas nós ficamos contentes de alguma forma de permitir que pequenos públicos possam ter contato visual, né? E nós todos nos cuidando o máximo possível, né? A gente sabe que é uma realidade diferente de vários municípios, isso depende de cada município, né? O próprio governo do estado tem outro protocolo, né? Mas eu gostaria que você falasse sobre isso, assim, por que você colocou aquele slide no final? Ah, certo. Aquele slide, você fala o slide da Casa do Povo, né? Que foi também a pergunta que o Danilo fez, certo? Eu vou falar um pouco sobre o caso dele, gente. E eu recomendo muito que vocês acessem, né, o site deles, porque para mim eles são um caso muito exemplar, né? Eu tive a alegria de convidá-los, né, para uma aula, né, que eu preparei, então, né, de escutar o depoimento deles e de conhecer mais profundamente esse caso que eu vou relatar aqui como uma observadora externa, tá, gente? Eu não tenho nenhuma relação, né, profissional, né, com eles. Mas o caso deles é muito, muito exemplar, né, para mim, porque a Casa do Povo, que, como eu disse, fica num prédio, no Bom Retiro, na região, né, central, né, de São Paulo. É um espaço que foi criado em 1946, por famílias e por refugiados, né, judeus da Segunda Guerra Mundial, né? E que tem já, digamos, nesse DNA deles, esse espaço, a cultura, né, como um espaço comunitário, como um espaço de acolhimento e como um espaço de resistência. E eu falo isso porque, assim, voltando àquela questão, todas essas perguntas que eu despejei aqui, elas só podem começar a ser respondidas com uma visão muito clara sobre o que é a missão da organização. Ela foi criada para quê? Ela existe para quê? Né? E ela atende a que público? Então, é parte da resposta que a Casa do Povo deu, né, e das ações que eles desempenharam, né, durante a pandemia. Elas não teriam sido possíveis se eles não tivessem essa clareza, né, sobre a missão deles. E justamente por causa disso, assim, por entender a cultura como um espaço
de acolhimento, um espaço comunitário, um espaço de resistência, quando eles, assim, quando eles perceberam os impactos, né, da crise, da pandemia, e o que estava significando, né, para o público, né, do entorno, né, para os vizinhos deles, né, para as comunidades, né, do Bom Retiro, que é, que, que é uma comunidade com muitas pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Eles perceberam que eles não podiam simplesmente fazer o que seria a coisa mais lógica e que quase todas as organizações já fizeram, simplesmente fechar as portas, ir para o digital e esperar a crise passar ou abrandar. Então, né, desde março que eles começaram a se articular. Né? Primeiro, eles perceberam que eles conseguiriam fazer muito mais juntos do que sozinhos. Assim, o que traz aquela questão, né, do ecossistema, né, qual é o meu papel, né, no ecossistema, né, quem pode colaborar, né, comigo. E eles criaram essa rede de 22 organizações, né, vizinhas, e não só organizações, né, culturais, né, porque isso traz o exemplo da cultura colaborando, né, com outros setores, então várias ONGs, né, várias entidades sociais participaram. Eles criaram uma campanha, né, de match funding, de financiamento coletivo, desculpa, de crowdfunding, né, de financiamento coletivo. Eles arrecadaram quase 90 mil reais, que foram distribuídos por 9 organizações que prestam assistência social, assim, à população, né, do entorno. Além disso, eles convocaram voluntários, né, eles perguntaram, né, para o público deles, né, e para as pessoas, né, do entorno, quem gostaria de ajudá-los a fazer isso. E eles tiveram mais de 100 voluntários divididos em diferentes equipes e que estavam fazendo ações, né, como aquela da foto, né, tipo que era... deixa eu mostrar aqui, gente, peraí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar, né, de novo. Pronto, vocês estão vendo aqui, tá? Que, como claro, né, eles não fecharam as portas, mas também eles não estavam fazendo atividades, né, para os públicos, né? Eles estavam utilizando o espaço deles, esse salão imenso, né, que antes recebia exposições, intervenções artísticas. Assim, ele foi usado, né, como um grande espaço, né, para mobilização, né, das equipes e arrecadação, né, de doações. Essa é uma parte da equipe de voluntários deles. E a Mônica Novaes, né, que é a coordenadora de desenvolvimento institucional deles, que me deu esse depoimento e tal, que ela falou que a equipe de voluntários, a equipe deles é muito pequena, né? A equipe, tipo, a quantidade, né, de voluntários que eles arregimentaram era quase 5 vezes o tamanho da equipe deles. Então, né, para eles foi um grande aprendizado também, né, de como organizar essas equipes, né, de como trabalhar, né, com eles e de que ações fazer, né, no espaço fechado, no espaço que não podia mais receber, né, projetos culturais ou visitantes. E essa banquinha é um exemplo disso. Assim, eles perceberam que muitas das pessoas em vulnerabilidade social, né, do entorno, eles teriam, né, direito ao auxílio emergencial, mas não sabiam, ou não tinham meio, né, de solicitar. Então eles criaram, né, na porta principal, eles montaram essa banquinha, né, para dar orientações, né, para cadastrar as pessoas. E o que eu acho mais impressionante mais bonito desse exemplo, né, da Casa do Povo é que muitas dessas ações é muito possível, né, quando existe gestão cultural sem empatia, né, cultural, é muito difícil você ser seduzido para a cultura do não e não fazer porque não é cultural, tá? Porque, assim, porque organizar a cesta básica, porque fazer, né, cadastramento de auxílio emergencial. Eu esqueci de falar que eles fizeram uma parceria, né, com a cooperativa, né, de costureiras e de produtores, né, de sabão. Isso tudo não é essencialmente atividade cultural, mas isso responde às necessidades reais da comunidade, do público, da população, né, do entorno. E por que um espaço cultural, no momento de crise aguda, né, de crise humanitária, não pode fazer essas ações? Não pode se somar a outras organizações, né, que fazem essas ações. Então, é por isso que eu acho eles um caso exemplar, mas felizmente eles não estão sozinhos, né, porque outras organizações, né, assim, né, culturais
né, fizeram ações, né, desde confecção, né, de máscaras, né, o Centro Técnico do Teatro Castro Alves, que fica aqui em Salvador, tipo, confeccionou, né, máscaras, né, para doar. Várias entidades que estão fazendo campanhas, né, contínuas de arrecadação, né, de alimentos, né, de cestas básicas, e várias outras ações que poderiam, né, ser mencionadas também. Espero ter respondido. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Legal, Beth. Se Jaime quiser voltar, fica à vontade, tá? Nesse sentido de interagir com a resposta da gente, mas eu esqueci de comentar uma coisa também, ainda voltando ao exemplo, né, da Casa do Povo, que eu trago porque ele é muito emblemático. Vocês veem que eles tocam vários desses assuntos que eu falei, né? Enquanto eles estavam fazendo essas atividades todas presenciais e sociais e tal, né, para amenizar os impactos reais, né, da crise, eles continuaram, tipo, eles inovaram muito também nas ações, né, culturais no ambiente digital. Então, eles desenvolveram, né, projetos novos, né, digitais, adaptaram algumas ações, né, que eles faziam, né, para o ambiente digital, atendendo um outro tipo de público, né, também, que mesmo ampliando o alcance deles, né, com pessoas que, como eu, nunca visitou a Casa do Povo presencialmente, né, mas que já ouvi agora os podcasts, né, já participei, né, de evento ao vivo e etc. Bacana, Beth, a complementação. Já me fica à vontade, eu vou ler um comentário aqui da Marina para engrossar esse caldo, para a gente ter essa imagem também, Jaime, para a gente conduzir a conversa. Eu dei uma provocada, a Marina Galli, ela desenvolve trabalho junto ao Museu Histórico de Londrina, que também tem, né, como todos os museus aqui envolvidos, cada um no seu limite, na sua potencialidade, migrando ou intensificando, né, essa programação digital, como foi dito, que é uma tendência aí durante a nossa conversa de agora. E ela trabalha com esse aspecto, né, no Museu Histórico. Pegando um pouco sobre a Beth falou, nós do Museu Histórico de Londrina, percebemos que as redes sociais surgiram agora na pandemia como uma alternativa de exposição do nosso acervo, mas pretendemos manter mesmo depois do fim do isolamento, mesmo porque é possível interagir de uma maneira diferente com o público, mostrando o dia a dia, projetos e trabalhos internos, como a Beth comentou, uma nova forma de comunicar mesmo. Jaime, aí trazendo essa fala da Marina, que é um pouco a realidade aí de Museu Histórico de Londrina, Museu de Biporã, a gente vai trazendo essas reflexões conjuntamente. Você ia fazer um comentário a partir da resposta da Eu acho que é mais ou menos na linha do que você comentou agora. Deixa eu baixar o áudio. Vocês estão ouvindo uma interferência ou não? Eu estou ouvindo certo eco. De eco. Com eco. Deixa eu mutar aqui, peraí. Beleza, melhor agora? Já? Então, Danilo, acho que foi bastante esclarecedora a explicação da Beth. Eu sinto mais ou menos que é essa a realidade. São públicos diferentes que se alcançam, né, por meio da tecnologia, um público muito mais numeroso, né? Só que também parece que não dá para abrir mão de alguns públicos que não teriam acesso a essa forma por meio dessa interface, né? Igual o que nós estamos fazendo aqui hoje, é algo extremamente seletivo, né? Não estou querendo dizer que isso seja intencional, né? Mas é importante que esses espaços públicos sejam utilizados pelas pessoas, né? Sem necessariamente ter que ter uma ferramenta, uma interface, celular, isso e aquilo, né? Mas poderem interagir, ter acesso, porque, como dizer lá, a Casa do Povo, os espaços são do povo, né? Quando a gente usa o termo povo, hoje parece que é sempre uma expressão pejorativa populista, né? A gente usa a população, né? A comunidade, né? Eu prefiro usar o termo comunidade. Então, o espaço é da comunidade, a gente precisa utilizar. Obviamente que tem algumas áreas realmente que a gente trabalha internamente, como o Danilo estava falando, o próprio Museu Histórico, né, de Londrina, Museu de Arte, vão se adaptando, então, utilizando esse tempo que nós temos que trabalhar e colocar o nosso conhecimento, nosso aprendizado, ao mesmo tempo conhecimento a serviço da população, do Estado, da Prefeitura que nos paga, né?
Então, a gente consegue produzir com um pouco mais de tempo, já que tem menos atuação presencial, conteúdos de forma diferente com essa linguagem para um outro público. Eu acho que a pandemia, por incrível que pareça, ampliou o público, ou diversificou algumas pessoas. Eu notei pelo projeto Cozinha Primeiro, são pessoas idosas, um monte, ou filhos deles, pessoas na faixa de 40 a 60 anos, pioneiros, pessoas de mais de 80. Aí, o que acontece? O neto baixava as coisas e mostrava para a avó, né? E daí a pouco aquela senhora que todo mundo tem WhatsApp, daí disparava para os amigos dela e tal. Isso foi uma realidade recente dessa faixa etária de mais idade, né? Coisa de 1 ou 2 anos para cá. Né? Minha mãe, por exemplo, uma senhora de 80 anos, ela tá, né? Ela não gosta muito do celular, mas quando tem alguma coisa ela fala, manda para mim no WhatsApp que é mais fácil, eu vou compartilhar esses vídeos, né? E é algo que todo esse público não teria acesso, porque por mais de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, não estão podendo, né, sair para esses objetivos, e as instituições demoraram para reabrir, né? Mas eu acho que essa conjugação de ferramentas diferentes para públicos diferentes, né, ao mesmo tempo é um desafio, mas traz alegrias que a gente nem imaginava. Só fazendo um paralelo, está tendo nessa semana, de 17 a 21 aqui, por isso a gente está meio dividido em atividades, uma mostra de dramaturgia, né, idealizada pelo coordenador do curso de teatro, o Vradson, que é ator e tal. É um dos que aparecia pintando parede ali junto comigo. Eu também ajudei naquela parte de rodapé, vamos tirar coisas que nós precisávamos. Se dependesse só esperar o tempo que a Secretaria de Obras tal, fosse vir fazer e não dava para licitar a empresa, a gente não teria reaberto até hoje, né? Então, ele pensou numa amostra ser feita em forma de monólogos, para os atores não terem contato mais, porque para evitar contato em palco, o ator precisa atuar sem máscara, porque senão não tem, primeiro, não tem expressão visual para a plateia, segundo, né, a potência da voz. Então, eles estão gravando no Cine Teatro e é totalmente online, né? Como vários produtores culturais estão produzindo durante essa pandemia, mas foi uma iniciativa aqui do Poder Público, aqui municipal, adaptar essa forma, porque aqui era muito conhecida pelos festivais de teatro, né? Amador e estudantil. Então, como observava que não ia ter condição, vamos para uma... Eu até achava meio difícil, né? Pô, vai jogar só no YouTube, no Facebook, e está dando muito mais público do que as 300 pessoas que caberiam no teatro, ou com o devido afastamento, se fosse permitido, caberia 50 só ali na parte de baixo, né? Então, assim, é diferente, né? O ator não ter contato com o público, né? Com o seu, né? Como diz a música, o artista tem que ir onde o povo está e, infelizmente, está indo por meio do celular, por meio do computador, né? Então, estão gravando, exibindo todo dia às 20 horas, como se fosse uma apresentação, só que as pessoas vão assistir da plataforma, né? Então, é assim, porque os artistas ficaram com não sei se o termo ansiedade não seria correto, mas um desejo muito grande de produzir e de exporem aquilo que eles produzem, né? Então, está todo mundo meio se virando, mas eu acho que, não sei se é nessa linha que a Beth falhou um pouquinho meu áudio quando ela estava dizendo, eu imagino que seja isso, são públicos diferentes, mas os museus precisam batalhar pelo seu espaço, né, porque eles pertencem à comunidade. Sim, sim, exatamente. E eu volto a falar, gente, eu recomendo muitíssimo que todo mundo que tiver interesse, né, em desenvolvimento de experiências culturais no ambiente digital, que dê uma olhada no relatório da fase 2, né, da pesquisa do ICOM com públicos de museus. Existe um capítulo específico que a gente utilizou, né, o feedback, né, dos públicos, porque a gente perguntou, né, para aqueles que participaram de experiências digitais e não gostaram, a gente perguntou, né, por quê. E com base nisso a gente fez um conjunto de dicas, né, de como transformar a experiência digital melhor, né, para os públicos. E isso é muito importante porque a gente já percebeu, gente, e na pesquisa, né, do ICOM isso fica claro, existe uma expectativa de que, mesmo após a reabertura, que os espaços culturais eles continuem oferecendo alguns tipos de conteúdos digitais. Existem pessoas de outras localidades que não eram públicos antes, mas que hoje elas devem ser consideradas públicos, né? Porque elas consomem os produtos culturais. E porque mesmo sem nunca ter pisado no museu, na instituição,
ela deve ser vista, como a gente viu naquele exemplo da Royal Shakespeare Company, todo mundo que se engaja digitalmente tem que ser pensado como público. Então, após a reabertura, o que eu vou continuar oferecendo para esses novos tipos de visitantes e de públicos? Eu vou abandoná-los simplesmente? Acho que isso não é uma opção. Acho que tem gente querendo fazer perguntas, né? Intervenções. Tem Tem alguém sim. aqui da É o Secretaria de Eduardo Cultura? Pavinato. O Eduardo. Nos ouve, Eduardo? É contigo. Levantou a mão, ele é do Museu Municipal de Cambé. Ontem também teve um momento aí de apresentação sobre o histórico, que foi bem interessante, né, Jaime? Todos que acompanharam também. Eduardo, seja bem-vindo à roda. Pode Olá. tecer as suas considerações aqui, os comentários, perguntas. Oi, Beth, prazer. Obrigado pelas palavras e pela apresentação que você fez. Nós fazíamos uma discussão aí no decorrer da semana sobre as formas que os museus tinham que se comportar, com pandemia ou sem pandemia, no trato com o seu público. Quem é o seu público? Como trazer esse público? Como se relacionar com esse público? Se nós não tivéssemos uma pandemia, esse manual, essa apresentação, esse estudo que você fez, ele é altamente aplicável, mesmo sem pandemia, e totalmente necessário, não é isso, Beth? Sim, sim. Muitas dessas questões, gente, elas precedem e elas vão ultrapassar a pandemia, né? Quando a pandemia passar, acho que daquelas perguntas, talvez a gente só não tenha mais que se perguntar no como reabrir, né? Na parte técnica, né? Espero muito que a gente chegue no futuro e que a gente não precise se preocupar, né, com protocolos sanitários, com distanciamento, né, com uso de máscara. Mas quando esse momento chegar, né, todos aqueles outros questionamentos, eles permanecem relevantes, né? E ele faz com que o agente cultural dos museus se mexam também e entendam que o museu não é só a peça exposta ali na sala esperando alguém entrar pela porta e conhecer a história, né? É uma provocação. Sim. Naquele texto que eu mencionei, que eu traduzi, da Andrea Jones, ela faz um questionamento, assim, quase como colocando os museus no divã, né? Isso escrevendo em março, naquele momento que teve o fechamento abrupto, né? Que todos os museus, né, fecharam, né? E aí ela se pergunta, né? Quem somos nós agora que não podemos receber os visitantes? E é interessante porque assim, né, várias pessoas do campo dos museus acharam essa pergunta boba, né? Porque, mas é claro que museu não é só visitação. Museu também é pesquisa, é difusão, é conservação. Mas o público sabe disso? Com a mesma clareza que os profissionais sabem? Será que para o público, assim, os museus não estão fechados e parados há um ano, né? O que os museus estão fazendo, né, para mostrar que não, né? Assim, para mostrar, tipo, né, quem eles são, mesmo sem receber, né, visitantes presencialmente. Olha, Beth, só para fechar, eu vi que uma moça levantou a mão. Na verdade, a gente está sendo coroado com o fechamento hoje, né, Danilo, dessa sua atividade com a gente, essa reflexão e tal, mas essas semanas de museus que a gente organiza, né, Danilo, as nossas conversas acaba sendo um grande divã para nós, que a gente... Nós reclamamos com nós mesmos, nós choramos, e depois a gente enxuga as lágrimas e continua em frente e tal. Então, legal, parabéns, muito obrigado. Um abraço. Obrigada a você, Eduardo. Tem mais alguém querendo? A Priscila Perudi levantou a mão. Priscila, nos ouve? Agradecer a participação do Eduardo, sempre cirúrgico, né? Bem feliz nos comentários, e que carrega essa experiência toda, né? Da gestão pública, que a gente ontem, inclusive, viu, né? Essas nuances das marés também, né, Eduardo? Com relação à equipe de Cambé, monta um time, tá redondinho, começa a dar resultado, opa, muda a gestão, desmonta esse time. E aí, como que a gente, né, retoma sem ter as partes, né, desse todo que foi construído, e retoma, e toca, enfim, socorre o acervo, né, uma expressão aí do Eduardo, feliz também, né,
que traduz essa dificuldade, desafio e potência que é lidar com o acervo. Priscila, você, para a gente te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim? Oi, Priscila. Olá, Beth. Tudo bom? Prazer em conhecer você. O que eu posso falar é como experiência como pesquisadora, né? Eu fui aquela coisa, a gente faz parte do público dos museus, né? Eu sempre frequentei o museu desde criancinha, tal, em Londrina e tal. Agora eu posso falar um pouco mais sobre como a gente lida com essa situação digital, a gente como pesquisador, né? O que eu acho que pode contribuir nesse sentido de pensar também como que o público vê essas outras ações dos museus também, né? Por exemplo, eu vou utilizar como exemplo o caso dos museus aqui no Rio de Janeiro, né? Que eu tenho um pouco mais de contato agora, atualmente. O que eu acho importante é, assim, essa disponibilização do acervo também entre sites e redes sociais dos museus também tem sido muito importante, ainda mais para a gente como pesquisador, mas não só para a gente como pesquisador, o público curioso também aproveita, às vezes, para ir lá no site do museu, dar uma fuçada, o que eles têm na biblioteca, o que eles têm no acervo museológico. Então, o pessoal tem essa curiosidade, né, começa a mexer com outras coisas, né, essa parte, assim, às vezes, de disponibilizar palestras, falas pela internet, seja Facebook, YouTube, o Instagram, deixar isso disponível para o público e sempre manter uma agenda atualizada. Isso que eu acho que é um grande problema, às vezes, né? Às vezes tem um site do museu, eu vou falar um pouco da minha experiência como site do Museu Histórico de Londrina, lá atrás, uns 10 anos atrás. Tipo, tem lá, tinha os boletins online, você tinha acesso à publicação em PDF, mas não tinha, naquela época, você não tinha uma agenda atualizada no site. E, às vezes, a comunicação no Facebook, às vezes, na época, ficava um pouco deficiente, entendeu? Hoje não, hoje ele está mais atualizado, eu estou lidando melhor com isso, né? Então, às vezes é difícil, porque o público não sabe nem o que está acontecendo no museu, não sabe se vai ter um evento, não sabe que horas é, como que é, se tem entrada franca, se não tem. Então, essa disponibilização dessas informações é importante também sempre manter isso atualizado, né? E também em relação à questão dos acervos, por exemplo, o Museu de Arte de Londrina tem uma biblioteca maravilhosa, muito bem equipada sobre temas de arte, arquitetura, fotografia. Eu já fui lá, inclusive, muitas vezes para pesquisar também. Mas o problema, por exemplo, é que nós não temos um sistema remoto de acesso a esse acervo bibliográfico, no sentido de que, assim, como se fosse uma biblioteca, você joga lá a referência, buscador, palavras-chave, ainda que não tenha disponibilização para o empréstimo, né? E eu compreendo, eu concordo que nesse caso é um pouco inviável de ter mesmo, mas o certo é ter essa disponibilização desses acervos, né? Nesse sentido, se não colocar o documento completo online, mas pelo menos a referência, catálogos, né? E brincar um pouco, talvez, até com essa questão da imagem em 3D, né, em 360 graus, essa coisa dos objetos em terceira dimensão também, e brincar um pouco com essa parte, né, então acho importante também, porque o público precisa ficar sabendo o que está acontecendo, né, se não tem uma agenda disponível, se não tem isso, essa informação fácil para o público achar, é difícil, né, como é que eles vão saber o que está acontecendo, né? Sim, Priscila, você tocou até num ponto essencial. Eu peço desculpas por qualquer interferência, viu, gente? É porque eu tenho um pequeno companheiro canino aqui que resolveu acordar da soneca dele, mas eu espero que ele não faça muito barulho, viu? Mas esse ponto, esse exemplo que você trouxe, Priscila, ele se relaciona muito com aquele conceito que eu falei de maturidade digital. Eu esqueci de falar uma coisa super relevante. O que é maturidade digital, gente? Não quer dizer que a organização adota todas as soluções tecnológicas, está presente em todas as redes sociais. Quer dizer que ela sabe que prioridades podem ser, que tipo, assim, ela sabe, né, qual é a prioridade digital dela. Tipo, que solução, né, digital, né, pode ser adotada para as prioridades da minha missão. Então, por exemplo, e para isso é necessário conhecer a sua missão, mas também conhecer o seu público, que pode ser muito mais maduro digitalmente, investir tempo em tornar acessível, né, parte do seu acervo e bibliografia, né, para pesquisadores, que podem ser uma parcela muito relevante do seu público, do que ficar alimentando redes sociais ou criar novos perfis em redes sociais. Então, maturidade digital, né, tem a ver com relação do digital com a minha estratégia, com as minhas prioridades. Não quer dizer ter todos os sistemas de ponta,
sabe, né, ser safo e saber manejar, né, todas as ferramentas de trabalho online, não, mas saber como o digital, né, pode realmente te ajudar a cumprir a minha missão, tá? E esse exemplo que você traz é muito, muito importante, né? Especialmente no tempo da pandemia, que a gente viu essa aceleração, né, digital, mas um foco muito grande nas redes sociais, né? E em comunicação nas redes sociais, que é uma coisa muito importante. Mas será que isso não está desviando energia que poderia ser utilizada para outras ações, né, também usando o digital, mas que sejam mais relevantes para os públicos, né, da organização? Ana, fica mais uma pergunta. Sim, eu vou até fazer mais uma complementação. No caso, eu acabei de terminar minha pesquisa de doutorado. O que me salvou, por exemplo, foram os acervos digitais da Pinacoteca de São Paulo, do MAN, do MASP em São Paulo. Por quê? Eles digitalizaram algumas obras, não acredito que tenham sido todas, né? A Pinacoteca, inclusive, está em processo de digitalização ainda dessas obras, por exemplo, e eles estão disponibilizando esse acervo online. Então, eu, como pesquisadora, eu precisava da imagem da obra, eu conseguia acessar o site, fazer a busca no acervo digital e utilizar essa imagem na minha pesquisa, né? Claro, aí envolve outras questões, né? Se essa imagem pode ser utilizada dentro dos meios, enfim, mas eu não vou entrar nessa questão. Mas como você falou, qual é o foco? Quais são as estratégias a serem utilizadas, né? Às vezes perde-se tempo, só um exemplo, né? Perde-se tempo, às vezes, focando só em Facebook, mas deixa o acervo de lado. Então, é o que eu concordo plenamente, essa questão da estratégia e pensar bem, né, já que a gente tem muitas vezes pouca pessoa para trabalhar, né, tem que focar e ser racional na hora de estabelecer as estratégias, né. E entender que o digital, que as potencialidades do digital como recurso múltiplo vão muito além das redes sociais, gente. São ferramentas para gestão, são ferramentas para captação de recursos, para a comunicação, né, também, mas para gestão de acervos, compartilhamento, conservação de acervos. Assim, o digital, né, toca esses pontos todos. Jaime, você levantou a mão, passar para o Jaime. Um detalhe, viu, Priscila? Acho que foi bem importante a fala, mas para a gente também, inclusive, enlaçar esses compromissos, a gente tem, com relação ao acervo da Biblioteca Francisca Campinha, né, que é ligada ao Museu de Arte, ela está inserida no sistema da Prefeitura, né, Municipal de Londrina, de pesquisa às bibliotecas. Então, esse acervo, do ponto de vista documental, né, bibliográfico, a gente consegue nesse contexto da pandemia. Mas o museu realmente, acho que é importante de novo frisar, ele está fechado mesmo numa possibilidade de reabertura concreta, que a gente vislumbra no futuro, porque tem essa segunda etapa da reforma. Então, o acervo do museu, ele está distribuído nas dependências da Secretaria Municipal de Cultura, né? Em provisório até o retorno ao prédio. Então, o acervo artístico, né, que a gente falou ontem sobre ele, né, de 659 obras, esse sim, ele é todo já catalogado do ponto de vista interno, mas você tem razão que nos falta uma ferramenta de disponibilização externa, né, do acervo para consulta de imagens, enfim, mas existe toda uma organização documental das fichas catalográficas, dos termos de doação, enfim, acho que só para a gente também enlaçar o acesso público, né, às informações, é um momento bacana, de repente, para divulgar o acesso à Biblioteca Francisca Campinha. Jaime, você... Está aberto, né? Isso. Queria ver se o Eduardo está ainda, ele abriu a câmera. O Eduardo é um humorista, né? Como você disse assim, o Eduardo cirúrgico, mas o bom humor dele inspira todos nós, né? E é um historiador aí, que olha a risadinha dele ali na tela, incrível. Eu lembro, Eduardo, quando você falou assim, eu não peguei a apresentação inteira, por isso que eu vou pedir os links para assistir todas com calma e tal, não vi o vídeo inteiro de Cambé, mas eu lembro das tuas palavras ontem, né? A gente vai lambendo as nossas feridas e vamos seguindo, né? Vamos aprendendo, se reinventando, né? Eu lembrava de uma frase tua, quando a gente teve uma reunião para preparar a Semana de Museus, eu completamente alheio, fazendo outras coisas, aí o secretário me manda lá para Londrina, vai lá, vamos participar e tal, eu insistia com ele. Acho que há 2 anos atrás,
lá na mesa da professora Edmeia, no segundo andar lá do Museu Histórico, você dizia assim, será que a gente vai ficar só lamentando as nossas mazelas, né? Eu fiquei, você vê, a gente vai indo, estamos aqui, né? E tivemos que se reinventar mesmo. Imagino eu correndo atrás de coisas que eu nunca tinha feito, você. É isso aí, saindo um pouco fora da fala da Beth, que é muito mais estruturada, mas é uma troca de ideias entre nós aqui, mas como disseram os meninos, né? O Alexandre, o Danilo, né? Alguém faz bem uma coisa, outro faz muito bem outra coisa, e a gente vai aprendendo, mas lambendo as nossas feridas e vamos seguindo em frente. Jaime, quando eu assisto o trabalho que a Beth apresentou, ouvindo a Priscila falar do Paulo Mentem, vendo ontem os nossos artistas falando dessa grande notícia que nós tivemos, que o prédio da estação rodoviária, eu ia tomar suco lá na frutaria do Renato, viu, Danilo? Quando tinha na rodoviária antiga, falando que foi tombado pelo patrimônio histórico e tal. Jaime, quando a gente vê essa produção sua, que é fantástica, eu falo assim, isso é o que nos oxigena, é o que faz com que nos motive para que a gente continue trabalhando. Sinceramente, o dia que eu vi o trabalho que vocês produziram lá aí em Ibiporã, eu fiquei com uma inveja tremenda. Falei, olha a qualidade, olha o trabalho disso. Ontem, na hora que a Priscila falava que ela está trabalhando o trabalho do Paulo, eu fiquei satisfeitíssimo, porque eu me lembro um dia que eu estava em Curitiba e que eu vi uma obra dele, uma Chilo, né? É uma Chilo isso? Ele de uma favela, uma linda, lindíssima. Me tocou assim a delicadeza e a técnica do trabalho dele. Então, é muito bom isso. E aí a Beth vem hoje e ela nos mostra essas experiências que estão acontecendo. Isso faz com que a gente olhe para frente, né? Tenha a experiência de tudo que nós estamos passando, mas nós temos que olhar para frente, senão a gente vira boneco de sal, né? Legal, Eduardo. Acredito que é por esse caminho mesmo que a gente precisa interagir, e já brincamos aqui com o Jaime, de alguma forma, a influência que foi a própria produção de qualidade do audiovisual de Biporã nos influenciou a pensar essa edição, em que a gente se colocou de uma forma diferente também, com mais protagonismo de cada um dos museus, produzindo o seu material, conduzindo falas, né, para que a gente possa também ouvir as várias vozes, né, e não essa voz também de Londrina, de repente, né, que existe essa referência mesmo ao museu histórico, pela proporção, pela densidade da formação na UEL, que acaba influenciando, né, gestores e pessoas integradas a esses outros museus. Então, de alguma forma, acho que é por esse caminho mesmo. Beth, fiquei pensando aqui, nesse sentido da gente ver respostas à pandemia. Você acredita que as instituições públicas que têm uma estruturação, né, do ponto de vista dificuldades também, como a gente já vem visualizando, mas tem uma estruturação do ponto de vista trabalhista, tem alguns ali concursadas para uma estrutura. Mas você acredita, até por se aproximar um pouco da experiência da Casa do Povo, que a resposta das entidades culturais independentes, movimentos culturais, coletivos, ligados a uma certa fluidez maior do ponto de vista organizacional, tiveram respostas mais rápidas do que as instituições públicas, que têm o seu tempo, o seu trato, a relação com cada das gestões, enfim, hierarquias que são diferentes, né, da estruturação das entidades culturais, já que você também atua ligada às organizações sociais. Você tem essa avaliação ou acredita que múltiplo também, né? Vamos ter exemplo de instituições públicas que reagiram rápido,
também. Fiquei com essa inquietação aqui, queria dividir para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aí da atividade. O Marcos até brincou que ele tá bravo aí, né, Beth? Não, gente, não tá bravo, não. Acho que ele tá querendo sair. Tá querendo passear, vocês me desculpem. E ele é desse tamanho, gente, é muito pequeno. Mas enfim, desculpem, viu, gente? Minu, né, colabora aqui que a gente já está encerrando, espera. Então, Danilo, claro que existem muitos fatores que podem influir na resposta que uma organização, né, cultural tem no momento de crise. E a pandemia serve como um exemplo, mas podem ser outros momentos de crise. A pandemia, assim, ela é um exemplo porque ela é uma crise longa, muito grave e que atingiu a todos no setor. Mas a gente tem crises que são localizadas, né, que são por outros motivos. Então, inclusive falando no kit de sobrevivência, existe também uma literatura muito vasta sobre gestão de mudanças, como eu disse, preparação para desastres. Existe já literatura da gestão cultural, né, para isso, né? Então, a forma como uma entidade responde ao momento de crise, ela tem a ver com vários fatores. Quando a gente busca encontrar resposta para a não ação, a resposta pode estar em qualquer lugar. Pode ser porque é grande demais ou porque é pequena demais. Pode ser porque tem muitos recursos, tipo, é muito grande, ou porque, né, tem poucos recursos. Eu acho que o que define mesmo é justamente essa questão, né, do quão... e por isso é importante, e por isso eu fiz essa fala, né, voltada e pensando muito no conceito de liderança cultural. Vocês lembram daquele conceito que eu refleti lá no começo? A liderança, ela é uma prática, ela não é uma posição. Então, organizações que têm uma liderança empática, né, elas encontram formas de responder dentro do seu escopo, dentro das suas possibilidades, né? Elas são muito mais favoráveis a uma cultura do sim do que a uma cultura do não. Então, mesmo que seja possível fazer apenas uma coisa, elas fazem, sabe? Então, eu acho que é isso, assim. Acho que isso tem muito mais a ver do que a natureza, se é público, se é privado, se é grande ou se é pequena, se tem muitos recursos ou poucos recursos. Agora, o que fica evidente é que aquelas organizações que estão mais bem posicionadas no ecossistema da cultura, ou seja, aquelas que são menos ameaçadas de descontinuidade, de fechamento, essas deveriam se ver como responsáveis, assim, por capitanear, né, ações e mudanças e apoio, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece na maioria dos casos, né? No aspecto de formação. Eu não estou ouvindo o Danilo, gente. Eu não sei se tem problema na minha conexão ou... Não, também não escuto, acho que ele travou. Ah, tá. Eu acho que o Danilo travou mesmo. Então, já que o nosso mediador está tendo problema técnico, alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração, né, para a gente ir encerrando o debate? Quando ele voltar, ó, ele acabou de cair. Isso, boa, Beth. Isso que eu ia falar. Eu tô tentando falar com ele aqui no WhatsApp, mas eu acho que ele tá sem internet. Se vocês tiverem mais alguma consideração, aí, até o retorno do Danilo. Só fazer uma pontuação, né? Bom, agora já finalizei a pesquisa do Paulo Menter, né? Quem sabe logo, logo, se Deus quiser, a gente publica esse livro. Agora eu tô de olho no Henrique Aragão, né? O Paulo e o Henrique eram muito amigos, né? Agora vamos partir para essa amizade para as pesquisas também. E a Beth, quer falar mais algumas considerações também? Ah, ele tá voltando já, tá sinalizando que tá voltando. Ai, tá, gente. Olha,
Eu queria agradecer aos que permaneceram. Eu sei que a Semana dos Museus é bastante longa, né? Muito intensa. Oi, Danilo. Voltei. Opa, tinha passado o evento todo, eu não tinha caído. Tinha que acontecer, né, gente? Claro. Né? Voltei. Caí, mas voltei, como um bom capoeira. Então, a gente estava se encaminhando para o final, mas eu vou deixar você fazer o encerramento. Só queria agradecer, gente, ao convite. Assim, espero que a situação das nossas instituições culturais, né, do nosso país, melhore logo. Espero muito que um dia eu possa conhecer, né, Londrina, as cidades vizinhas, as instituições, né, culturais, né, pessoalmente. Agradeço, né, pelo convite. Espero que vocês tenham, né, gostado de passar essas 2 horas juntos e que essas perguntas todas elas entrem em maturação, né? Assim, no processo de decantação na cabeça de vocês e que elas sirvam de inspiração, né, também, né? Obrigada, Danilo, né? Obrigada, Maria Luísa também, né? Mande as minhas lembranças para ela, tá? Danilo. Acho que até reforçar a importância da ouvindo? Tá bem oscilante, Danilo. Tá falhando, Danilo. Talvez se desligar a imagem, Danilo, fica melhor para escutar essas palavras. Alexandre, o pessoal todo aí, vou ter que sair, tá bom? Tem que trocar uma bateria no celular aí para conseguir, senão minha filha não tem aula hoje, tá bom? Abraço a todos, tá? Prazer. Obrigado. Fecha às 18 horas. Obrigado pela oportunidade. Valeu, Abraço, Beth, a todos. Priscila. Vamos pesquisar Henrique de Aragão, sim. Aqui tem que fazer um inventário gigantesco. Precisamos de mãos profissionais para dar sequência. Na verdade, tem um pré-inventário, já um material desse tamanho, de 400 e tantas páginas, mas até uma proposta de produção de um livro pela secretaria, e conversando com várias outras pessoas que lidaram com ele, mas vamos ver. Fazer parcerias aí. Um abraço. Tchau, tchau. Beleza, Jaime. E Jaime, você fez até... O Jaime, parece que esse vídeo que você disponibilizou, ele fez inclusive pelo celular, né? E ele falou que inclusive fazem cursos. Achei bacana, até interessante para verificar, né? Para conferir o tipo de produção com o aparelho que todo mundo tem na mão, né? Para que ele inclusive eu ia usar para exibir aqui, mas não teve a oportunidade, né? Por causa do tempo. Aí, o Danilo voltou? Tá conseguindo escutar, falar aí, Danilo? Acho que não, Alexandre. Acho que ele tá com dificuldade ainda. Danilo. Queremos a sua fala final, Danilo. Todo o evento funcionando certinho, falando super bonito e agora. Não, uma pena, gente, que Danilo esteja com esse problema de conexão, mas vou ter que me despedir de vocês, né, também, tá? Mas eu falo com ele, né, depois, mas eu queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite e pela presença, né, de cada um de vocês, né, também, viu? Fiquem bem, né, se cuidem, né, cuidem dos seus também, nesse Nossa, momento. agradecemos, Beth. Em nome da secretaria. Obrigado, Beth. Agradecemos muito a sua colaboração aqui, viu? Tá, muito obrigada. E Todos, até a da próxima. Marina, Eduardo, todos, né? Tchau, tchau. E vamos esperar uma próxima semana, primavera. A gente está de volta para o lugar, quem sabe a gente, né, vamos fazer os recontatos. A Priscila Estamos também agora tá já praticamente escalada, truncada pelo Danilo, né? E a gente faz mais, vamos conversar mais. Pessoal, então eu vou... Tchau, tchau, Beth. Então eu vou encerrar, porque acredito que o Danilo travou mesmo, né? Mas gostaria de agradecer a presença de todos, a participação de todos, né? As instituições, agradecer a Unifil, agradecer todo o pessoal também que fez a parte técnica da Unifil, né? Hoje, agora, a Maria, né, que ajudou a gente também, a Simone, enfim, todos que participaram, né? Agradecer também o pessoal da Diretoria de Ação Cultural, o Carlos, o Rodrigo também que tem ajudado a gente aqui também nas informações, na parte técnica, o Danilo, né, que fez toda essa mediação até agora e agora caiu, infelizmente,
queríamos as palavras finais dele, mas quem sabe a gente faz uma próxima. Beleza, pessoal? Obrigadão. Aí também, Maria, a gente depois queria ver como a gente faz para acessar essas gravações. Você queria falar alguma coisa, Priscila? Tá desligado o seu áudio. Parecia que você estava falando alguma coisa. Não? Ah. Então tá, pessoal, obrigadão. Então vamos encerrar aqui a 19ª Semana Nacional de Museus e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Aí, Carlão.